Boa noite, irmãos. A graça e a paz estejam com todos. Vamos orar pedindo a Deus a direção durante todo o tempo que teremos de leitura da palavra dele e estudo. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia, por esse momento que o Senhor tem preparado para a tua igreja, de aprendizado, de crescimento espiritual, sobre o tema evangelismo. Sabemos, ó Deus, que muitas pessoas não têm o conhecimento de quem foi Jesus Cristo, o que Ele fez por todos nós. E por essa razão, Pai, não podemos negar a nossa missão, que é de pregar o Evangelho. Um tema muito importante nos dias de hoje. Que o Senhor venha nos abençoar, a fim de que coloquemos em prática tudo aquilo que será dito hoje, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu gostaria de convidar a todos para abrir as suas Bíblias em Isaías, capítulo 1, dos versos 18 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías, bem como os demais livros dos profetas, tem como objetivo principal alertar o povo sobre o pecado que eles viviam e um convite à mudança de vida. Os profetas em Israel, eles eram da maioria da tribo de Levi, em especial os descendentes dos filhos de Coate. Os levitas, eles tinham, portanto, a obrigação de cuidar da instrução do povo e também a exortação do povo. A palavra, o termo, usado aqui para a definição de profeta, que muitas vezes é mal interpretado, é a palavra hebraica navi, que quer dizer vidente ou porta-voz de Deus. Essa palavra, ela nos chama à condição de que não basta apenas ser uma pessoa que tem uma visão, mas ela tem um testemunho, ela tem um conhecimento acerca da palavra de Deus, uma comunhão com Deus. O profeta Isaías, o início dele, do ministério dele, ele vai se situar em duas datas importantes. E ele começa no ano 754 a.C. Uma foi a morte do rei Uzias, de Judá, e a outra a fundação do Império Romano. O profeta Isaías, ele escreve no tempo dos reis de Israel, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, como podemos ver no capítulo 1, verso 1, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O profeta Isaías, ele alerta sobre a grande soberba e desobediência e a falta de conhecimento que o povo de Israel se encontrava, como nós vamos ver em Isaías capítulo 1, verso 2 e 3, que diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei os filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltosos contra mim. E por último, ele revela a consequência de vivermos uma vida em pecado, sem arrependimento. Dos versos 4 a 5. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filho de corruptores que abandonaram o Senhor e blasfemam do Santo de Israel, voltarão para trás, porque a vez ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia.
toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Voltando ao nosso texto base, o verso 18, ele começa falando a expressão vinde, pois, e arrazoemos. A palavra hebraica usada para arrazoemos é a palavra venikvakecha, que quer dizer decidir, julgar, reprovar, corrigir ou agir corretamente. O profeta é instruído por Deus a corrigir o povo de Israel que vivia em pecado. A pregação do Evangelho não deve apenas, portanto, chamar o homem apenas ao lado positivo da pregação, mas sim todo o Evangelho, incluindo a pecaminosidade e apontando para a total dependência que ele tem do Senhor. Ainda no verso 18, o profeta diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Se nos atentarmos ao texto original, ele diz, traduzindo, mesmo se seus pecados tiverem muitos anos, ficarão brancos como a neve. Portanto, o profeta ele fala que ainda que tenhamos uma vida de muitos anos apartados da vontade de Deus, Deus nos perdoa quando nos voltamos para Ele. O profeta ainda usa a expressão, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, passando a mesma ideia de que Deus tem poder para mudar as nossas vidas. No verso 19, Deus nos chama a ouvi-lo. Essa é uma expressão hebraica que até os dias de hoje é a oração dos judeus, conhecida como oração do Shema. Ela é citada em Marcos capítulo 12, verso 29, quando o Senhor Jesus respondeu Jesus, o principal ouve Israel, o Senhor é nosso Deus e único Senhor. Portanto, é pelo ouvir da palavra que nós temos conhecimento do nosso pecado. Deus também afirma que comeremos o melhor da terra, porém não apontando para a prosperidade financeira, como muitos erroneamente pensam, mas sim para a salvação. Pois somente Jesus pode trazer essa salvação e libertação do pecado, como podemos ver em João, capítulo 6, verso 68. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. O verso 20 nos alerta das consequências de vivermos uma vida longe da presença de Deus, que resultará em uma eternidade no lago de fogo, no inferno. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão o seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Texto de Mateus, capítulo 13, versos de 40 a 42. Portanto, devemos nos arrepender, não apenas com medo do inferno, ou por alguma razão pessoal, mas sim por amor ao nosso Criador, visando a glória de Deus e tendo em vista uma vida de piedade. Que possamos, portanto, viver essa vida de arrependimento e perdão. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor, que vai dar seguimento. Boa noite, gente. Convido vocês a se colocarem de pé para o nosso momento de louvor. A primeira música se chama Foi por Amor e ela fala a respeito do sacrifício de Jesus na cruz por nós
e do amor dele que foi demonstrado através disso. Mas ele venceu e hoje vive.
Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu grande amor que foi demonstrado na cruz. Obrigado, Senhor, pelo Cordeiro, Senhor, que morreu por nós, que derramou seu sangue e que hoje, Senhor, mediante a sua mediação, Pai, nós podemos ter acesso a Ti. Obrigado por esse momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações, na mensagem que será pregada aqui pelo reverendo, que tudo que ele fale seja pela ação do Espírito Santo em nossos corações, para que o Senhor seja glorificado nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco. Amém. É muito bom, devo dizer mais uma vez, estar aqui com todos vocês. Já disse isso ontem, mas de fato é muito bom mesmo. Nós damos graças a Deus por isso. É muito bom ver amigos, irmãos, mais do que isso, né? Irmãos, e juntos adorarmos ao Senhor. Nós vamos abrir a sua palavra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Os versos que serão expostos são os versos 14 e 15. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. A quem porventura esteja entre nós hoje e ainda não está familiarizado com a Bíblia, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar, rogando ao Santo Espírito do Senhor que nos ilumine. Tu és o nosso pastor, Senhor. Tu és o nosso pastor. E nós, nesta hora, a Ti dirigimos a nossa oração. Elevamos a nossa mente, o nosso coração ao Senhor, pedindo ao Senhor, pastor das nossas almas, alimenta-nos nesta hora. Fala conosco, que o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou a Bíblia, inclusive o texto que acabamos de ler, nos ilumine agora para que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar por meio dele. Que assim seja, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, qual é a mensagem do Evangelho? Se fôssemos desafiados a resumir em poucas palavras o conteúdo do Evangelho, a mensagem do Evangelho, o que diríamos? Se alguém lhe pedisse hoje, meu irmão, minha irmã, para resumir a mensagem do Evangelho, o que você diria? O que responderia? Como você resumiria as boas novas de Deus? Bem, se você está nos visitando hoje, nesta noite, e ainda não é cristão, já deve ter ouvido algo a respeito do Evangelho com alguns dos nossos irmãos, se é que veio por intermédio de um convite que tenha recebido porventura nesta tarde.
convidado para estar aqui conosco nesta noite, dentre outras coisas, você deve estar realmente interessado em ouvir sobre as boas novas de Deus. Do que se trata? Você pode se perguntar. Qual é a mensagem do Evangelho e por que eu preciso crer nela? O texto que nós lemos, queridos, fornece a resposta. Ao discorrer sobre o início do ministério público de Jesus, depois de toda a preparação que o antecedeu, Marcos fornece aqui, nesses 2 versos que lemos, inspirado pelo Espírito do Senhor, uma espécie de resumo do Evangelho. Dito de outro modo, em poucas palavras, o que nós vemos aqui é o coração da mensagem das boas novas de Cristo e as razões do porquê todos nós devemos acreditar nelas. E é exatamente isso que nós veremos hoje. É exatamente para isso que nós veremos, nós voltaremos os nossos olhos nesta noite. E para resumir desde já, meus irmãos, a partir de 2 verdades, 2 principais lições, nós veremos que a mensagem do Evangelho é a de que no tempo certo o reino de Deus chegou até nós, exigindo arrependimento e fé. 2 verdades que ao final da pregação apontarão para esta grande lição. No tempo certo, o reino de Deus chegou até nós, exigindo de todo ser humano arrependimento e fé. E é exatamente isso que nós veremos hoje. A começar pela primeira das 2 lições que disse há pouco. E a primeira das 2 lições que apontarão para esta grande verdade ao final é a de que sim, a mensagem do Evangelho é a de que no tempo certo o reino de Deus chegou até nós. Se vocês prestaram atenção à leitura, perceberam que o texto começa com uma espécie de introdução, é claro. Isso acontece porque, de fato, há aqui uma nova seção textual no Evangelho de Marcos, a partir do verso 14 que nós lemos. É a partir desse verso específico que o evangelista deixa de tratar dos eventos que antecederam a aparição pública de Jesus, para discorrer agora sobre o início de seu ministério público. E notem que para essa transição, Marcos, o evangelista, usa de uma referência temporal importante. E nós a lemos no início do verso de número 14. Diz Marcos aqui, volte os olhos, por favor, ao verso 14. Depois de João ter sido preso. O que o evangelista está dizendo aqui, irmãos, num primeiro momento, é mais do que nós somos levados a entender numa leitura rápida, eu diria que despretensiosa. Porque o que nós temos aqui de início, já na introdução do assunto, é uma indicação de transição da mais alta importância. Este João, a respeito de quem fala Marcos, é João Batista, o precursor de Cristo, do Messias, aquele que veio preparar o caminho para a chegada de Jesus, aguardada por muito tempo pelo povo de Deus. Pois bem, a informação é a de que fora entregue às autoridades terrenas o último e o maior dos profetas da antiga aliança, João, o Batista. E que com isso está se manifestando agora a chegada de algo realmente novo. Algo extremamente importante e aguardado. É o Messias, o Salvador prometido em todo o Antigo Testamento, que agora começa o seu ministério público. Vejam, portanto, que Marcos começa esse relato com essa espécie de introdução que fala a respeito desta fase de transição da maior importância, mas não para por aí, porque diz a continuação do texto que assim que João foi entregue, volte seus olhos mais uma vez ao verso de número 14, assim que João foi preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus.
Nós não sabemos ao certo, Marcos não nos informa quanto tempo se deu entre os eventos registrados aqui e aqueles que antecedem o ministério público de Jesus. À luz do Evangelho de João, nós sabemos sim que há um intervalo de tempo entre a preparação para o seu ministério e o início, propriamente dito, do seu ministério público. Mas essa informação não consta na intenção do evangelista Marcos. De fato, Marcos não quer nos dar um relato cronológico preciso de todos os eventos da vida de Jesus, como nós estamos acostumados a ler em biografias, no sentido moderno do termo. O que deve ser notado aqui é que Jesus escolhe a Galileia para o início do seu ministério. Reparem, não a região de Jerusalém, o centro da religiosidade judaica, mas a insignificante região da Galileia ao norte. Como se vê adiante, neste mesmo evangelho, esse contraste também se fará notar por diversas vezes no texto. Marcos está nos informando implicitamente que Jesus não veio para aqueles que se acham capazes de salvar a si mesmos, que acham que têm méritos em sua salvação, por sua religiosidade, pela observação milimétrica de códigos, mas que Jesus veio para aqueles que são, aos olhos desses legalistas, ignorados. Não é aos mestres da lei, aos escribas, aos fariseus, não é aqueles que se acham bons o suficiente para agradar a Deus, mas aos humildes de espírito, aqueles que sabem que não podem, por suas próprias obras, agradar a Deus. É a esquecida região da Galileia, ao norte, de gente que sabe que nada tem a oferecer a Deus, lá exatamente que Jesus começa o seu ministério público. Sim, é na Galileia que Jesus aparece, segundo Marcos, pregando o Evangelho de Deus. Ou seja, é ali que ele começa a pregar as boas novas, a mensagem das boas novas vindas da parte de Deus, que vejam só, são personificadas nele mesmo, o Messias prometido. Mas qual é essa mensagem? O que Jesus aparece pregando na região da Galileia, depois de João ter sido entregue às autoridades de seus dias? Porque é isso que nós lemos, literalmente, na língua grega original, na qual o texto foi escrito. E João foi entregue. Qual era o conteúdo da pregação de Jesus? Bem, é o que nós passamos a ler a partir do verso 15. Volte os olhos agora para o verso de número 15. Jesus aparece na Galileia pregando o Evangelho de Deus, agora diz Marcos, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É óbvio, irmãos, que ao longo do seu ministério, Jesus ensinou muito mais do que esse breve verso nos informa. No entanto, nós não podemos perder de vista o que Marcos intenta ao registrar essas poucas palavras. Em certo sentido, o que o evangelista Marcos quer que seus leitores identifiquem nessas breves palavras, que são 15 exatamente na língua grega original, presentes aqui no verso de número 15, é o coração do Evangelho. O cerne, o resumo da mensagem do Evangelho. Dito de outro modo, queridos, Marcos quer mostrar aos seus leitores qual é o resumo do Evangelho de Deus, personificado em Cristo, seu Filho. E o resumo é este que lemos aqui. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Reparem, duas declarações paralelas, irmãos. Duas declarações que, embora simples, são extremamente significantes. Duas informações ou afirmações que sintetizam, resumem o todo da mensagem de nosso Senhor, que apresentam para nós nesta noite qual é, afinal de contas, a mensagem do Evangelho. Vamos entendê-las? Vamos olhar para elas mais detidamente agora
E é para a primeira que nós olharemos agora. Mais uma vez, volte os olhos, por gentileza, ao verso 15, a sua primeira parte. O tempo está cumprido, diz Jesus, e o reino de Deus está próximo. Primeira das duas afirmações. O que significa dizer que o tempo está cumprido? O que Jesus está afirmando em sua pregação com esses termos? O que significa dizer que o reino de Deus está próximo? E por que Marcos registra essa mensagem específica? O anúncio é claro aqui, irmãos. Aqui nós temos a declaração de que toda a expectativa messiânica gerada na antiga aliança havia se cumprido ou estava se cumprindo. Sim, porque deixem-me dizer a quem talvez hoje esteja conosco e não esteja tão habituado com a Bíblia. A história não começa exatamente aqui. Na realidade, todos os livros do Antigo Testamento, 39 no total, apontavam para este momento específico sobre o qual Marcos começa a escrever aqui. A chegada de Jesus, o seu aparecimento público. O que nós vemos aqui, irmãos, nos evangelhos, já há muito tempo era esperado pelo povo de Deus. Desde quando o pecado entrou no mundo, pela desobediência do primeiro casal que representava todos nós, esperou-se pela chegada de alguém que pudesse resolver este problema. Porque nós fomos criados por Deus para glorificá-lo. Porque nós fomos criados por Deus para adorá-lo. Para nos alegrarmos nele para sempre. Mas o desobedecemos. Pecamos. Por isso, há um problema a ser resolvido. E todo o Antigo Testamento, pelo menos desde Gênesis, capítulo 3, verso 15, aponta para a solução do problema. A chegada de alguém enviado pelo próprio Deus para resolver o que nós jamais seríamos capazes de resolver. Alguém que já estava prometido, já lá no primeiro livro, tal como lemos no primeiro livro da Escritura. E por que essa solução era tão esperada? Porque o pecado nos separou de Deus. Porque o pecado impediu que nós vivêssemos para a sua glória, propósito para o qual todos fomos criados. Em perfeita alegria, em deleite com o Senhor. Por causa do pecado, diz a Escritura, todos nós, sem exceção, morremos espiritualmente, mas ainda assim, Deus prometeu solução. Deus prometeu restauração. Ou que você já deve ter ouvido, Deus prometeu salvação. Ele prometeu enviar alguém para nos salvar dessa condição de inimizade com Ele, que nos levaria para um futuro totalmente marcado por sofrimento. Deus mesmo nos prometeu alguém que nos levaria novamente ao grande propósito segundo o qual nós fomos criados, que é glorificá-lo, que é nos alegrar nele para sempre. Então, depois de milhares de anos de expectativa e esperança, de todo um povo que olhou para essa promessa de salvação, conta-nos Marcos agora, o tempo apropriado, a hora esperada, a época tão aguardada do cumprimento das promessas de redenção havia chegado. O tempo está cumprido, diz Jesus. A hora havia chegado. Finalmente estava se manifestando o momento definitivo da história, o momento propício estabelecido antes mesmo da fundação do mundo, em que a fase final de tudo haveria de começar. Manifesta-se ao mundo o descendente prometido em Gênesis. É chegada a hora da libertação do povo do Senhor na pessoa do libertador. O tempo está cumprido. E entender os significados disso é entender
em partes, qual é a mensagem do Evangelho. É isso que Marcos está dizendo aos seus leitores. Deus cumpriu o tempo decisivo, tal como prometera. Mas vejam que essa primeira afirmação não para por aí. Volte mais uma vez os olhos à primeira parte do verso 15 e veja qual é o seu complemento. E o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido. Já entendemos os significados disso. E agora continua o texto. E o reino de Deus está próximo. Essa expressão, irmãos, também é central. E a conjugação na língua grega, na qual todo o Novo Testamento foi escrito, é a mesma do verbo anterior. O tempo está cumprido. Não quer dizer, portanto, que o reino de Deus ainda estava se aproximando, como se estivesse cada vez mais próximo, como a nossa tradução em língua portuguesa, à primeira vista, parece sugerir. O sentido é o de que o reino de Deus já havia se aproximado. Em outras palavras, é como se Marcos dissesse, o reino de Deus chegou. Em resumo, a declaração é a de que Jesus personifica o reino de Deus. A declaração de Jesus era de que o tempo determinado, esperado por todo o povo de Deus, estava se cumprindo e que, com isso, o reino de Deus havia chegado. Mas o que essa segunda afirmação da primeira parte da mensagem que compõe o Evangelho quer dizer? Porque, pensem comigo, Deus não foi rei desde sempre? Você pode se perguntar. Ele não reina sobre tudo e sobre todos desde a eternidade? Não é isso que nos informam, por exemplo, os Salmos? Não é que nós lemos, por exemplo, no Salmo 103, verso 19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo? Sim, é verdade, Deus sempre esteve assentado num alto e sublime trono, nos termos do profeta Isaías, capítulo 6 do seu livro. Deus sempre foi rei de tudo que criou para a sua glória e para o seu deleite, mas por outro lado, há um sentido no qual, desde quando o pecado entrou no mundo, em que um reino usurpador se estabeleceu por aqui. Um império chamado pela Bíblia de Império das Trevas, liderado por Satanás. Um reino parasita, permitido pelo Senhor em razão do pecado que entrou no mundo. Um reino cujo objetivo sempre foi parasitar a criação de Deus, aprisionar, destruir, matar. Então vejam qual é o significado da declaração de Jesus ao comunicar o que é o cerne, o resumo da mensagem do Evangelho. É a afirmação de que Deus mesmo veio ao mundo revelando sua majestade, seu poder, seus direitos de rei sobre este reino parasita que, em razão do pecado, entrou no mundo. E isso para a redenção do seu povo, para julgamento daqueles que são seus inimigos. O cumprimento de tudo, irmãos, previsto para o fim, já tem início aqui. É como se o futuro penetrasse o presente. Como se o reino de Deus adentrasse o mundo parasitado pelo inimigo. Os inimigos começam a ser já subjugados. Não à toa, em diversas passagens do Evangelho de Marcos, demônios se manifestam em oposição a Jesus. Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste para perder-nos? O reino de Deus chega e com isso o Senhor começa a subjugar todos os seus inimigos. O Evangelho há de avançar por todo o mundo, sob a autoridade real, para a redenção do povo de Deus. Embora ainda hoje nós aguardemos o desfecho final, aqui Marcos nos diz, o pontapé inicial foi dado quando o próprio Deus se encarnou, habitou entre nós, e com isso, trouxe o seu reino. Eis aqui, portanto, irmãos, parte fundamental do que resume a mensagem do Evangelho. O tempo se cumpriu. E por isso,
o reino de Deus chegou. Eis aqui a primeira e poderosa verdade do coração das boas novas. Nossa primeira lição para esta noite, qual é? No tempo certo, o reino de Deus chegou até nós. Tal como prometido em todo o Antigo Testamento, cumpriu-se a chegada daquele que nos leva de volta a Deus e que inaugura um reino de paz, justiça e verdade que vão se estabelecendo à medida em que todos nós caminhamos à consumação. Na hora certa, Jesus veio. A mensagem do Evangelho é, portanto, resumida aqui, num primeiro momento, com essa afirmação. No tempo certo, o reino de Deus chegou até nós. Irmãos, é certo que esta primeira verdade traz aplicações importantes para a nossa vida hoje. E eu quero pensar em algumas delas agora, já que entendemos a primeira parte do texto, para a nossa vida hoje. E eu quero fazê-las, inicialmente, aos crentes. Saber que Deus cumpriu o tempo certo de tudo, como Marcos nos informa aqui, tal como prometido por Ele mesmo, nos lembra, crentes, irmãos, que Deus tem o controle de tudo nas mãos. Nos lembra que nada foge do seu controle. Nos lembra que Ele trabalha ativamente para o cumprimento de cada um dos seus propósitos. Que Ele tem as rédeas da história sob o seu controle. Ele manifestou isso quando enviou o seu Filho ao mundo, tal como prometido em todo o Antigo Testamento. Os irmãos se lembram do que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu chamo a atenção dos irmãos para o início do texto. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Sim, o apóstolo Paulo nos informa que tudo isso que aconteceu, que é narrado por Marcos aqui, aconteceu no momento exato em que deveria acontecer. Porque, crente, o Deus a quem servimos tem o controle de tudo nas mãos. E você descansa nisso? Você acredita nisso a ponto de descansar nele, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às lutas e às dificuldades? Você tem se lembrado que o Senhor a quem serve tem o controle de tudo nas mãos e que ao enviar seu Filho, Ele deu a maior prova para nós disso, de que o seu timing é perfeito, de que seus planos nunca falham e de que por isso nós podemos descansar e confiar nele, apesar dos pesares? Segunda aplicação, por outro lado, crente, lembre-se de que o tempo da consumação de tudo também já começou. Porque é isso que Marcos nos informa. O reino de Deus já chegou. É verdade, ele ainda aguarda a sua última e mais gloriosa manifestação. Nós ainda aguardamos pela plenitude, pela consumação de tudo. Então, em algum aspecto, há um sentido no qual ele ainda é futuro. E é exatamente por isso que o Senhor nos ensina na oração: venha o teu reino. Mas como nós acabamos de ver aqui, também há um sentido no qual em que o reino de Deus já é presente. Em teologia nós falamos, é o dilema do já e do ainda não. O reino já chegou, mas ele ainda caminha para o seu final glorioso. E isso também traz preciosas lições, aplicações para a nossa vida hoje. Você entende, irmão, por que pode se alegrar nas lutas? Porque elas são passageiras. Porque Deus já inaugurou um tempo no qual, em sua consumação, as lutas deixarão de existir. Você entende, crente, por que pode encontrar força em Deus na luta contra aquele pecado que te perturba, contra o qual você tem lutado, não pelas próprias forças, mas rogando a Deus que te ajude na força e no poder do Espírito, e diante do qual, às vezes, por conta da sua pecaminosidade, se vê derrotado?
Você entende? Porque mesmo nessa situação você pode encontrar consolo em Deus, porque Ele já venceu o pecado por nós. E está prestes a extirpá-lo de uma vez por todas da nossa existência, quando Ele voltar e consumar tudo aquilo que Ele já começou. Você entende porque nem mesmo a morte é o fim? Porque Cristo já venceu. E logo volta para consumar um tempo em que ela não mais existirá para o seu povo. Por isso, crente, se você é um súdito desse reino vitorioso, descanse no fato de que Deus tem o controle da história nas mãos. De que o envio de seu Filho nos dá a maior prova disso. Nem mesmo a morte é o fim. Mas eu também tenho aplicações para aqueles que estão conosco hoje e não são ainda crentes. Ainda não receberam o Senhor Jesus como Senhor único e suficiente de sua vida, Senhor e Salvador. Os irmãos se lembram da primeira lição? A mensagem do Evangelho é a de que no tempo certo o reino de Deus chegou até nós. Para os crentes isso traz conforto e esperança, mas deixem-me falar aqueles que hoje estão entre nós e ainda não conhecem a Cristo. Porque também há aplicações para vocês, caros amigos e amigas. A primeira delas, é verdade, o reino de Deus chegou até nós, já chegou. As promessas sobre a chegada da solução já se cumpriram. Jesus Cristo já veio e inaugurou o reino de Deus. Já começou a subjugar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Mas a pergunta que eu te faço hoje é: e você, de que lado está da história? Do lado daqueles que se alegram com essa notícia e correm para Ele, entendendo a necessidade que tem dele? Ou do lado daqueles que são seus inimigos e que no final de tudo serão subjugados por Ele? Porque se você ainda não o conhece, não o recebeu, deixe-me dizer, você ainda faz parte do grupo daqueles que ao final de tudo serão subjugados por este reino vitorioso. Porque a mensagem do Evangelho é a de que no tempo certo o reino de Deus chegou até nós. Essa é a primeira lição que nós vimos no texto. Mas ainda há uma segunda. Volte os olhos agora para a segunda parte do verso 15. E assim nós veremos a segunda lição do texto caminhando para o final. Depois de dizer, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, nas palavras de Marcos aqui, registradas por ele, palavras de nosso Senhor, diz a continuação agora. Vejam o complemento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui nós temos a segunda lição desta noite, irmãos. A primeira, no tempo certo, o reino de Deus chegou até nós. A segunda agora, à luz da segunda parte do verso 15, é a de que a mensagem do Evangelho também se resume no fato de que esse reino que chegou, este reino exige de nós arrependimento e fé. A mensagem do Evangelho é de que no tempo certo o reino de Deus chegou. A mensagem do Evangelho é de que esse reino que chegou exige de cada um de nós arrependimento e fé. É a segunda e última lição que nós veremos agora, que nós lemos na segunda metade do verso 15. Porque aqui, queridos, por fim, nós temos a descrição de qual deve ser a resposta adequada à chegada deste reino. A descrição da resposta que deve ser dada a este reino que chegou, a esse tempo que foi cumprido pelo Senhor, aquilo que a chegada deste reino, personificado por sua vez em Jesus, exige dos seres humanos. A resposta que este rei vitorioso demanda de todo ser humano. E que resposta é esta? Arrependimento e fé. Aqui, irmãos, na língua grega original, nós vemos dois verbos imperativos. A indicação é de que esse reino chegou e não convida para que se arrependa. E não convida para que haja arrependimento, e não apenas convida para que haja fé, crença.
O sentido é o de que este reino que chegou exige, este reino convoca, este reino intima todo ser humano, ordena todo ser humano a respondê-lo com isso aqui: arrependimento e fé. Essas são as respostas apropriadas a este reino que chegou. Percebam, é muito mais, portanto, do que um simples convite. É muito mais, portanto, do que dar a possibilidade de se aceitar ou não. É muito mais do que deixar a pessoa livre para dizer sim ou não, como alguém diz sim ou não a um convite que recebe para participar de uma confraternização ou de qualquer outro evento, por exemplo. O que nós temos aqui é uma ordem do Rei Soberano, uma convocação do Senhor de toda a criação. Arrependam-se. Creiam no Evangelho. O reino chegou e demanda arrependimento e fé. O que isso significa? Você pode se perguntar. Primeiro, irmãos, por arrependimento, nós devemos entender uma mudança completa de vida. Uma autêntica tristeza pelo pecado que leva à mudança total de vida. Porque sim, não se enganem, todos nós, sem exceção, somos pecadores. Não há ninguém, nenhuma pessoa dentre nós que não tenha pecados, porque desde quando o pecado entrou no mundo, nos primórdios, a raça humana está contaminada com essa doença espiritual. Não há quem não peque. Não há um justo sequer, diz o salmo citado pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Por isso o arrependimento é necessário de todo homem. Por isso, todo homem precisa abandonar completa e constantemente tudo aquilo que desagrada a Deus, que vai contra a sua vontade. Notem o que eu estou dizendo, envolve muito mais do que uma simples tristeza pelo pecado. Envolve muito mais do que simples mudança intelectual. O arrependimento envolve mudança do todo, do coração, do centro das nossas emoções, desejos e pensamentos. É uma mudança do coração, um abandono consciente e total do pecado, uma volta completa ao Senhor. E deixe-me dizer, dada por Ele mesmo a todo aquele que é seu. Isso é arrependimento. É isso que este reino veio reivindicando de todo ser humano. Por outro lado, vamos entender o que significa a fé sobre a qual se fala aqui? Por fé, irmãos, nós devemos entender a resposta confiante ao chamado de Deus. A firme convicção na verdade do Evangelho. Percebam, se o arrependimento denota aquilo de que nós devemos nos voltar, a fé denota aquilo para que nós devemos nos voltar. Nós nos voltamos dos nossos pecados, da nossa conduta pecaminosa, para aquilo que é a verdade do Evangelho, com fé. O sentido é se voltar do pecado para Deus e para Ele somente. Crer nas boas novas de salvação. A fé é a dependência confiante e segura no Deus que salva, porque sim, todos nós somos pecadores e nós não podemos salvar a nós mesmos, mas há um Deus que salva. E pela instrumentalidade da fé. Aqui está a grande questão, meus irmãos. Ninguém é capaz de se salvar da ira vindoura, da ira de Deus, a qual merece todo pecador, por si mesmo, por si próprio. Ninguém é capaz de agradar a Deus, de se voltar para Ele por suas próprias obras. Porque todos estamos mortos por causa do pecado. Então, de que maneira nós podemos nos voltar para Deus por nós mesmos? De que maneira nós podemos cumprir com o propósito último da nossa existência, que é glorificá-lo pelas nossas próprias obras?
se à luz da Bíblia as nossas obras não passam de trapos de imundície? E é aí que entra a fé. A fé, em resumo, é um instrumento pelo qual o ser humano recebe esta salvação e descansa nela em Cristo. E nela somente para a sua salvação. Ele não pode se salvar, mas pela fé ele confia naquele que pode salvá-lo, que é o Senhor em Cristo Jesus. Arrependimento e fé, eis as duas exigências do reino de Deus que chegou no tempo pré-determinado. Aqui está, irmãos, por fim, o resumo do que seja as boas novas do Evangelho. Eis aqui a parte primordial do que seja a mensagem do Evangelho. O reino de Deus chegou no tempo pré-determinado e exige de todo ser humano arrependimento e fé. Arrependimento para a vida, fé naquele que a concede em Cristo Jesus. Vamos terminar fazendo algumas aplicações dessa segunda e última verdade. Como ela se aplica à nossa vida hoje, quais são as lições para o nosso dia a dia. Mais uma vez eu quero iniciar falando aos crentes. Irmãos, aqui está a essência da mensagem do Evangelho de Cristo, como eu já disse várias vezes. Então percebam que o Evangelho não é sobre prosperidade financeira, material. Percebam que o Evangelho não é sobre libertação de opressão econômica e social. Percebam que o Evangelho não é sobre curas e poder para operar maravilhas. O Evangelho é fundamentalmente uma convocação ao arrependimento e à fé. É isso que o reino vitorioso de Deus exige de todo ser humano. Para que este ser humano, redimido por ele, cumpra com o propósito original de sua existência, sobre o qual falamos ontem. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Por isso, irmãos, crentes, não nos enganemos. Se a nossa vida não dá demonstrações de arrependimento e fé, estamos muito distantes do reino de Deus. Se o pecado, crente, não te incomoda, não te perturba, se a obediência a Deus para você, crente, entre aspas, não é? Tanto faz como fez. Se nós confiamos mais em nós mesmos do que nele, se achamos que por nossos próprios méritos e obras nós podemos alcançar a nossa salvação, na verdade nós somos inimigos do reino de Deus. E não seus súditos. Porque arrependimento e fé são como parâmetros pelos quais nós aferimos se somos ou não súditos do reino de Deus que chegou. E vejam que essa compreensão, segunda aplicação aos crentes, também orienta a forma como nós deveríamos anunciar o Evangelho. Este não é um congresso de evangelismo? Pois bem, aqui nós temos um resumo central do que é a mensagem do Evangelho de Cristo. Digo mais uma vez, um resumo das boas novas. Portanto, essa deveria ser a nossa pregação, irmãos. É isso que nós devemos anunciar àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Que o reino de Deus chegou vitorioso, no tempo certo, e que ele exige de todo homem arrependimento e fé. Consegue notar como no fundo não é tão complicado como nós imaginamos? Eu não tenho palavras, eu não sei o que dizer. Pastor, só de pensar em evangelizar, só de pensar em falar de Jesus para outra pessoa, eu já tremo, não sei o que dizer, não me tem palavras, a minha boca não tem palavras. Aqui está a mensagem, irmãos. O reino de Deus chegou. No tempo que ele mesmo estipulou. E ele exige de cada um de nós arrependimento e fé. Hoje muitos dizem, na prática evangelística, Jesus te ama. Jesus quer habitar no teu coração. Já ouviram? Quando na verdade, o coração da mensagem do Evangelho é Jesus reina. Arrepende-te de todos os teus pecados e confia nele somente para a sua salvação.
Mas em terceiro e último lugar, como eu disse, eu tenho uma última aplicação. Agora, a partir dessa segunda verdade, agora dirigida aos que ainda não são cristãos. Aqueles que porventura estão aqui conosco hoje e ainda não conhecem a Cristo, não o receberam como seu único e suficiente Salvador. Amigos, amigas, à luz dessa verdade que acabamos de ver aqui, não há escapatória. Deus manda que todo ser humano se aproxime de seu reino. Portanto, hoje é o dia de se arrepender dos seus pecados. Hoje é o dia de deixar de lado todo pensamento, desejo e comportamento pecaminosos e se voltar para o Rei, que demanda de cada um de nós arrependimento e fé. Hoje é o dia de ter fé nele e nele somente, exclusivamente nele, para a salvação. Que você jamais seria capaz de alcançar fora dele, fora de Cristo. Hoje é o dia de olhar para ele com fé, arrependendo-se dos pecados. E como seu ministro, eu devo fazer essa chamada externa pela palavra. A interna, aquela que acontece no coração, está longe da minha alçada. Quem opera é o seu espírito. Mas ainda assim, o chamado externo continua a ser a todo o ser humano. Arrepende-te e tenha fé nele. Porque não se engane, o reino de Deus já chegou e é vitorioso. Se você não se aproximar dele, o fim é certo e é a perdição eterna, porque Jesus será vitorioso sobre todos os seus inimigos. Ele já começou a sujeitá-los debaixo de seus pés. E até a consumação, quando ele retornar, na consumação de tudo, não haverá inimigo que escape da sua justiça, da sua vitória. Criação, queda, redenção, consumação. Aqui está o coração da mensagem do Evangelho. O reino de Deus chegou no momento pré-determinado e exige arrependimento e fé de todo ser humano. Que sempre nos lembremos disso e de suas aplicações. E que Deus nos abençoe assim. Em nome de Jesus, o seu Filho. Amém. Partindo do nosso momento final, eu ainda quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Romanos, no capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28 ao 34. Romanos capítulo 8, verso 28 ao 34. Que diz assim a palavra de Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e ao que justificou, esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista das coisas? Se Deus é por nós, quem terá para nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou. Porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus,
quem morreu, ou antes, que ressuscitou, a qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Irmãos, como acabamos de ver que a mensagem do Evangelho que ela nos traz é: se nos arrependermos dos nossos pecados e crermos em Cristo como nosso Salvador, somos justificados e adotados por Deus. E como filhos, nos tornamos herdeiros da salvação que foi conquistada por Cristo. Essa é uma bênção já experimentada hoje. A certeza da salvação é o descanso que todo crente tem. E é justamente o que o capítulo 8 de Romanos nos traz. É a garantia dessa salvação, que todos aqueles que foram justificados por Cristo. Por isso que o capítulo 8 de Romanos começa: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o capítulo 8 de Romanos nos trata de muitas certezas. E por que não há muitas condenação? E esse é o deleite do cristão, daqueles que foram alcançados, que foram justificados, que se arrependeram. E ele trata durante todo o capítulo por que nós temos certeza da salvação. No versículo 2, é porque Cristo nos livrou. No versículo 9, é porque temos o Espírito Santo de Deus. No versículo 14, nós temos essa certeza, porque somos guiados pelo Espírito. No versículo 16, porque fomos adotados por Deus. E no versículo 24, somos salvos numa viva esperança. E no versículo 26, nos diz que o Espírito Santo é o nosso intercessor. E por fim, esse trecho que lemos, a certeza dessa salvação, nos traz descanso. Porque nada acontece por acaso na vida do cristão. Todas as coisas contribuem para um propósito e para o nosso bem. Porque, como já disse o reverendo, é Deus quem escreve a nossa história. Como também escreve a história da nossa salvação. Ele nos chamou, nos justificou e também nos deu a certeza que seremos glorificados naquele grande dia. Veja que Deus ele não só nos salva, mas também garante essa salvação. Ele nos faz perseverar até o fim. E aqui está o maior deleite da vida do cristão, que é Deus é por nós, como nos diz o versículo. E que nós, agora, não somos mais acusados dos nossos pecados, pois Jesus Cristo justificou por sua obra de redenção. E não somente isso, está à direita de Deus, governando o mundo, intercedendo por nós. E como é maravilhoso saber disso, né, irmão? Como isso traz conforto ao coração daqueles que se arrependeram e creram no Evangelho. E eu quero convidar a igreja para ter nesse momento um momento de contrição. Que se você realmente se arrependeu em Cristo, para que você examine seu coração se foi um verdadeiro arrependimento e que peça para Deus te fazer perseverar, para Deus fazer você herdeiro dessas promessas que traz deleite para todo cristão. E que se você ainda não se arrependeu e não creu ainda em Cristo Jesus, o tempo é chegado. O tempo é propício. Peça a Deus para que Deus perdoe seus pecados nesse momento. Peça a Deus para que Ele te perdoe. Clame por misericórdia, que certamente Deus ouvirá o seu clamor. E nesse momento teremos um momento de oração silenciosa. E logo após eu peço para que o reverendo William quebre o silêncio e faça uma oração de intercessão de pecados e de contrição. Oremos.
Amém. Irmãos, diante dessa certeza, eu convido a equipe de louvor para nós cantarmos o nosso hino de consagração. É um louvor que trata justamente desse capítulo 8 de Romanos, a certeza do cristão. Eu convido toda a igreja a se levantar para juntos entoarmos esse louvor.
Oremos, irmãos. Ó Pai, mais uma vez nós te damos graças pelo culto que podemos prestar ao Senhor, pela mensagem, ó Deus, de salvação que o Senhor nos trouxe. Pai, que o Senhor mesmo, através do Teu Santo Espírito, haja profundamente em cada um de nós, nos convencendo, ó Deus, de modo que possamos nos derramar mais e mais. Aqueles que já foram alcançados pela Tua graça, no sentido de termos um coração cada vez mais grato a Ti. E aqueles, ó Deus, que porventura ouviram a Tua voz nesta noite, que possam se derramar diante do Senhor, experimentando desse arrependimento para a vida e dessa fé salvadora que só o Senhor mesmo pode nos dar. Pai, que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida daqueles que aqui entenderam essa mensagem e se entregaram ao Senhor, de modo que possam caminhar agora contigo, aprendendo mais e mais, que possam desejar estar servindo ao Senhor e adorando ao Senhor constantemente, e assim experimentando da edificação do Teu Santo Espírito, da comunhão, ó Deus, com os demais irmãos. Obrigado, ó Deus, pela vida de todos aqueles que aqui o Senhor trouxe, e que o Senhor, ó Deus, confirme em nosso coração cada dia mais a Tua vontade. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça-nos e que possamos desfrutar dessa real comunhão, dessa intimidade contigo e, consequentemente, ó Deus, também termos o privilégio de proclamar essas verdades de que o reino do Senhor já chegou e que, portanto, é necessário que se pregue para que todos se arrependam e creiam no Teu nome. Fique conosco, nos fortaleça como igreja, como servos e discípulos do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E agora, queridos filhos e filhas do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus espalhado por entre as nações, hoje, para todos sempre. Amém.